Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Meu nome é Luiz César Martins Lopes. Eu sou mestrando em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Sou pós-graduando em Direito Empresarial e Notarial e Registral pela Faculdade Única de Patinga e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Volta Redonda. Bom, como professor do curso Juris Mestre, eu estou vindo aqui para mais uma vez oferecer a vocês o nosso curso de Direito Empresarial atualizado, tá certo? Para mim é uma grande felicidade poder estar junto ao professor Pablo nessa empreitada e conforme você pôde ver aí na sua grade, o curso versa sobre os grandes tópicos da matéria, né? Teoria geral do direito empresarial, direito societário, direito falimentar e recuperacional, títulos de crédito e contratos empresariais. Então, nós vamos passar por todos esses temas ao longo das nossas aulas. E, por um acaso, você acabou de cair numa aula gratuita, tudo bem? Essa aula vai versar sobre o tema EIRELI, certo? O tema EIRELI compõe a nossa discussão de direito societário. Perceba que você agora cai dentro de uma aula do nosso módulo 2, tudo bem? Você que está assistindo aí nas redes sociais, você que está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, será um prazer sem igual poder contar com você como aluno. E eu espero que meu trabalho como professor possa agregar algo no seu conhecimento sobre a disciplina. Para você que vai fazer OAB, para você que vai fazer concurso público, ou até mesmo quer se atualizar ou se aprofundar um pouco mais com relação à disciplina, repito, será um prazer tê-lo conosco. Eu estou aqui com o meu telefone celular eu vou utilizar para ler a lei. Então, o nosso método será ler a lei, poder discutir com vocês um pouco a lei, fazer alguma observação doutrinária ou uma referência à jurisprudência, será feita. Mas quando vocês me virem olhando para baixo, eu estou aqui lendo a lei e vou ler com vocês aos poucos, tudo bem? Bom, o nosso primeiro tema a ser discutido nessa aula gratuita é a EIRELI, né? A chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Para muitos é um tema relativamente simples, porque trata de um aspecto de disciplina que a gente não via antes, né? A EIRELI, ela não é um tipo societário como sociedade limitada ou sociedade anônima. Ao contrário, a EIRELI, na realidade, é uma nova pessoa jurídica de direito privado. Gostaria que você se recordasse que o artigo 44 do nosso Código Civil traz um rol taxativo de quem são as pessoas jurídicas de direito privado reconhecidas no ordenamento brasileiro. Não custa lembrar quais são. 44, inciso 1, fala das associações, fundações, sociedades, organizações religiosas e partidos políticos. Até a edição da Lei 12.441 de 2011, esse era o rol taxativo das pessoas jurídicas de direito privado. Contudo, essa referida lei acrescentou ao rol do artigo 44 a chamada EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Qual era a tentativa do legislador? E eu queria que você percebesse isso. A tentativa do legislador não passa de uma hipótese de tentar criar no direito empresarial brasileiro uma forma de conjugar dois elementos. O primeiro é a unipessoalidade e o segundo é a limitação da responsabilidade. Não custa você se recordar que o empresário individual ele já atuava, obviamente, sozinho, individualmente. Contudo, a responsabilidade do empresário individual é uma responsabilidade ilimitada frente às obrigações sociais. Não existe uma limitação de responsabilidade, não há uma diferenciação legalmente imposta entre o que é patrimônio daquele que explora a atividade e o que é patrimônio da pessoa jurídica. Né? Na realidade, o empresário individual explora a atividade como pessoa física. Então, o seu patrimônio pessoal e o patrimônio da atividade estão em conjunto, eles se confundem. E o legislador tentou
fazer, conjugar, né, esses dois elementos. Primeiro, a limitação de responsabilidade e o segundo, a unipessoalidade. O legislador, então, não criou um tipo societário como a gente vê hoje em 2020, já na Lei da Liberdade Econômica, da chamada sociedade unipessoal limitada. Não, ao contrário. O legislador quis criar uma nova modalidade de pessoa jurídica. O legislador quis criar uma nova pessoa jurídica de direito privado. Ele criou a figura da Eireli. E a Eireli, ela tem algumas discussões que são, que a gente pode chamar de pouco práticas, mas que para algumas finalidades ela é bastante relevante. O primeiro ponto que eu queria destacar com você é que a Eireli tem um capital social, mas não qualquer sociedade. O capital social da Eireli é, obviamente, dividido em cotas. A grande diferença é que o titular, perceba que eu não falei sócio, o titular da Eireli possui 100% das cotas. Obviamente, se ele explora a atividade de forma unipessoal. Não ficou muito claro, e aí entra a nossa primeira divergência, a razão pela qual o legislador quis optar por determinar que a Eireli, diferente de qualquer outro tipo societário e até mesmo das sociedades anônimas, quis colocar um capital social mínimo para a Eireli. Ou seja, o legislador disse que, para que você constitua a Eireli, você deve ter um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos, do salário mínimo vigente no país. Queria fazer uma provocação aos colegas, saber que atividade de pequeno, médio porte tem à sua disposição 100 salários mínimos para terem seu capital social. Percebam, nós estamos falando de capital de giro, que é aquele que, enfim, aquele que explora a atividade e consegue utilizar na sua atividade para pagar credores, enfim, poder fazer investimentos na sua própria atividade. Não, capital social, um dinheiro que é relativamente parado. Então, o legislador, ao fazer essa exigência, ele excluiu boa parte do empresariado brasileiro, por assim dizer, né? Daqueles que exploram a atividade econômica, limitou-se significativamente, limitou só aqueles de médio e grande porte que conseguem ter 100 salários mínimos para integralizar no capital social. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é que aqui eu tenho mais uma vez uma distinção da figura do titular e do administrador. Assim como acontece nas limitadas, eu posso ter perfeitamente o administrador também como titular, assim como o administrador também pode ser sócio. Não é incomum que nós vejamos uma sociedade limitada com 3 sócios e um deles é o chamado sócio administrador. A reunião dessas duas figuras numa única pessoa, sem problema nenhum. Não obstante, também não parece ser impossível que o titular da Eireli também seja o seu administrador, formando então ali uma figura do titular administrador, concentrando todos os poderes na mão de um só agente. Não há problema à vista em relação a isso. Um outro detalhe que, antes da gente começar a ler, que me parece bastante pertinente, é que o Código Civil, até antes mesmo da alteração da Lei da Liberdade Econômica, já deixava bastante claro que aplicavam-se subsidiariamente à Eireli as regras referentes à sociedade limitada. Então, na hipótese de omissão legislativa, aplicava-se à empresa individual de responsabilidade limitada as regras da sociedade limitada. Isso é bastante coerente, uma vez que não faz o menor sentido prever de outra forma, né? Prever outro tipo societário como subsidiário. Não faria o menor sentido prever como norma subsidiária da Eireli as regras da sociedade em nome coletivo. Então, se o legislador quis colocar efetivamente uma empresa individual de responsabilidade limitada, nada mais lógico do que colocar as sociedades limitadas, as regras das sociedades limitadas, como suas normas subsidiárias, tudo bem? Bom, vamos então proceder ao início da leitura. Conforme eu te falei, eu estou aqui com o meu telefone celular. Então, com o meu telefone celular, eu vou proceder à leitura do artigo 980-A do Código Civil. Acompanhe, por favor, aí comigo. Vamos lá? A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizada,
que não será inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Queria fazer um destaque que eu acho relevante também da leitura do caput de 1980. Primeiro, é que diferente do que acontece nas sociedades limitadas, para que a empresa possa efetivamente estar regularizada, iniciar legalmente as suas atividades, o capital social deve estar integralizado. Essa realidade não acontece nas limitadas. É perfeitamente possível que numa sociedade limitada, pensando aqui com 3 sócios, 2 tenham integralizado com o capital social e um deles ainda não. A gente vai ver as consequências disso na nossa aula, em uma das nossas aulas de sociedade limitada. Contudo, eles podem iniciar a atividade mesmo um ainda não tendo integralizado completamente a sua parte no capital social. Aqui na Eireli não. Precisa já estar integralizado e sem salários mínimos para que se comece regularmente a atividade. Mais uma vez, vamos ao parágrafo 1º. Um nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão Eireli, após a firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Bom, nós vamos ter uma aula mais para frente de nome empresarial. Eu queria que você percebesse que, assim como acontece nas limitadas, é perfeitamente possível que a Eireli, desde que conste no final o termo Eireli, da mesma forma que na limitada utilize o termo limitada, LTDA, né? Para identificar a sociedade, pode-se utilizar tanto a modalidade firma, o nome de um dos sócios, enfim, ou denominação, que é um nome, enfim, que não é ligado a nenhuma pessoa física. Então basta pensar na firma Carlos Henrique Sapatos Limitado e o titular, o nome é Carlos Henrique. E Coração Vermelho Sapatos Eireli. Pode perfeitamente acontecer. Então, vou repetir o exemplo. Imagine você que a utilização do nome, da utilização da firma, seja Carlos Henrique Sapatos Eireli. Da mesma forma, pode-se utilizar tranquilamente a denominação Coração Vermelho Sapatos Eireli. O que vai identificar o tipo societário é o nome no final. Nas limitadas isso acontece também, né? Tanto quanto a firma quanto a denominação. Existe a expressão limitada ao final. Vamos ao parágrafo 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Queria que vocês percebessem um detalhe nessa nossa discussão. A primeira é que o texto do parágrafo 2º diz expressamente o termo pessoa natural e se omite quanto à ideia de pessoa jurídica. Vamos esclarecer essa divergência de uma vez por todas, para a gente não ter muito mais problemas interpretativos com o parágrafo 2º do 980A, até porque isso já deu problema demais em algo que não precisaria de tamanha discussão. A interpretação mais coerente parece ser de que a pessoa física, a pessoa natural que constitui uma Eireli, só pode figurar em uma. Então, o Carlos Henrique, que foi do nosso exemplo, se o Carlos Henrique constituir uma Eireli, a Carlos Henrique Sapatos Eireli, ele só pode figurar como titular de apenas uma Eireli. Isso não impede que o mesmíssimo Carlos Henrique seja acionista de uma companhia e sócio de uma limitada. Isso não está fora de questão. Carlos Henrique, contudo, só poderá ser titular de uma Eireli, não poderá ser titular de 2, 3. Então ele poderá ser titular de uma Eireli, ser acionista de uma companhia e ser sócio cotista de uma sociedade limitada. Também nada impede que o Carlos Henrique seja titular de uma Eireli, administrador de uma outra Eireli, e aí acionista de uma companhia e cotista de uma limitada. Só para a gente entender aqui. Então a pessoa natural só pode, ao menos em tese, constituir uma Eireli só e figurar como titular. Perceba que não há um ar sobre pessoa jurídica. E aqui existe uma divergência. Será que a pessoa jurídica pode constituir Eireli? Meus amigos, isso já é pacificado que sim. Então, imagine você que uma sociedade limitada quer constituir uma Eireli para poder, por acaso pensando, explorar um outro ramo de atividade. Ela pode fazer isso? É evidente que sim. Então basta você pensar no seguinte. A sociedade limitada Baleia Azul Sapatos Limitada, esta pessoa jurídica, que não se confunde com seus sócios, essa pessoa jurídica constitui uma Eireli.
Então, a titular da Eireli, Baleia Marrom, Sociedade, Sapatos ou Comida, que tem que dar exemplos diferentes, né? Então vamos dar o exemplo novamente. A Sociedade Limitada, Baleia Azul Sapatos Limitada, constitui uma Eireli denominada de, deixa eu pensar aqui, Truta Azul, Saltos Eireli. Então, a famosa empresa, a famosa primeira empresa, explorava unicamente a atividade de sapatos, aqueles sapatos sociais. E porventura que entrar no mercado para explorar um outro ramo de atividade, mas ainda dentro desse, né, calçados, quer criar uma nova pessoa jurídica, uma Eireli, para tratar só disso. Essa segunda, ela tem como titular a primeira sociedade limitada. Então, uma pessoa jurídica como titular de uma Eireli. E aí, se a gente pensar no espectro de liberdade econômica que o direito brasileiro foi colocado, parece bastante relevante de que o melhor viés interpretativo seja de que as pessoas jurídicas não são obrigadas a constituir uma Eireli só não, ou melhor, sejam limitadas a constituir uma Eireli só não. Se nós trabalhamos num cenário de liberdade econômica, onde o direito comercial passa a exercer uma função de amplo espectro, ou seja, o direito comercial começa a exercer aquela função de dar a possibilidade dos agentes econômicos atuarem da forma mais livre possível, não parece coerente limitar uma pessoa jurídica a ser titular de uma única Eireli. Nesse exemplo, essa empresa número 1 poderia se titular de uma outra Eireli que trabalhasse na área de saltos altos ou na área de tênis esportivos e etc. Então, não parece, ou que trabalhasse com uma outra Eireli que trabalhasse com alimentação. A pessoa jurídica não pode sofrer essa limitação. Essa é a lógica da Lei da Liberdade Econômica e essa é a lógica que se quis colocar aqui. Muitos falam que não se colocou pessoa jurídica justamente para não ter essa limitação. Tudo bem? Vamos então ao parágrafo 3º. A Eireli também poderá resultar da concentração das cotas de outras modalidades societárias num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. E eu já faço referência que o parágrafo 4º foi vetado. Bom, meus amigos, eu vou ser bastante claro com vocês aqui, com referência a esse parágrafo 3º. Percebam que, anteriormente à entrada da lei da Eireli, existia uma previsão no artigo 1033 do Código Civil, no sentido de que, caso a Eireli, caso a sociedade limitada, não encontrasse um outro sócio em até 180 dias, então imagine o seguinte, uma sociedade limitada com 2 sócios, um simplesmente falece, e o outro sócio não quer assumir a atividade com o herdeiro, é direito dele, né? Não quer assumir a atividade com o herdeiro do sócio falecido e tampouco encontra outro investidor. Ao menos em tese, antes da lei da liberdade, antes da lei 12441, essa atividade seria extinta. Essa sociedade seria extinta por falta de pluralidade de sócios. Qual que é a nova lógica do 1033, inciso 4? É de facilitar, né, poder dar uma solução o termo obviamente não é empresário, mas ao investidor, vamos chamar assim, ao investidor, de poder transformar aquela sociedade limitada que seria a unipessoal em uma Eireli. Já digo a vocês que na lógica da Lei da Liberdade Econômica, e como nós estamos gravando este curso pós entrada em vigência da Lei da Liberdade Econômica, é perfeitamente possível, pela lógica do novo 1052 do Código Civil, de que este investidor, este sócio que ficou sozinho, poderia manter a sua sociedade limitada unipessoal, né? A Lei da Liberdade Econômica ela criou esta possibilidade.
Ela criou a possibilidade de que, constituída uma sociedade limitada, ou seja ela fruto de transformação, pode-se ter uma sociedade limitada com um único sócio. Isso é perfeitamente possível. Mas durante a edição da Lei 12441, que é a lei da Eireli, isso não era possível. Então dava-se a possibilidade, do jeito que estava numa limitada sozinho, transformar essa limitada em Eireli e aí ele poder continuar explorando a atividade, desde que ele integralizasse aqueles 100 salários mínimos, se já não o tivesse na limitada. Vamos então, parágrafo 4º, ele foi vetado. O 5º eu vou pular para deixar por último. Vamos ao parágrafo 6º. O parágrafo 6º é bastante claro. Aplica-se a Eireli no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. A gente já discutiu isso. Vamos ao parágrafo 7º, que é o último parágrafo. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da Eireli, hipótese que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Bom, meus amigos, parece que a lei quis chover no molhado. Queria que vocês pensassem um pouco no seguinte. Parece bastante evidente que quando eu crio empresa individual de responsabilidade limitada e digo que na omissão dessas leis aplica-se a lógica, na omissão do 980A, aplica-se a regra da limitada, parece evidente, né, que a responsabilidade do titular perante as obrigações sociais é limitada. Né? Ele responde limitadamente perante as obrigações sociais. Mas por que a lei quis dizer isso? Meus amigos, a lei quis fazer isso para justamente bater o pé, e o termo talvez seja esse mesmo, bater o pé no sentido de demonstrar ao intérprete de que o patrimônio da pessoa física do titular não se confunde com o patrimônio da Eireli. A não ser no caso de fraude, é que ele esqueceu, ou não, simplesmente não quis colocar o legislador, no âmbito de incidência do 50A, ou melhor, 50 do Código Civil, né? do artigo 50 do Código Civil, que fala da desconsideração da personalidade jurídica, e que a fraude seria um desses requisitos do 50 do Código Civil. Mas nesse caso, ele diz assim, olha, em regra, esses dois patrimônios não se confundem, e por favor, intérprete, não fuja dessa regra, porque até que se comprove ao contrário, a lógica aqui é a da teoria maior, que nós vamos ter uma aula só de desconsideração da personalidade jurídica. A regra aqui é da incidência da teoria maior. Então, não confundam uma coisa com a outra. Patrimônio da pessoa jurídica, patrimônio da pessoa natural. A lei quis reforçar a natureza deste instituto. Bom, antes de entrar no parágrafo, propriamente no parágrafo 5º, queria fazer uma discussão que ela não é muito relevante para a prática, em tese, mas ela é bastante relevante no aspecto do registro. Né? Vamos lá. O que eu queria conversar com vocês? Por enquanto, tudo que nós estamos lendo aqui, a ideia que você tem, pelo menos deveria ter de início, que nós estamos tratando de uma hipótese de exploração de uma, abre aspas, Eireli empresária. Né? Estamos discutindo, todos os exemplos que eu dei, inclusive, seriam de uma sociedade empresária, e aqui de uma Eireli empresária. Existe a possibilidade de existir uma Eireli simples? Com a palavra, você que nos ouve. O que você acha? Porque existe sociedade simples. Existe sociedade simples limitada, certo? Ok. Você que está assistindo a nossa aula pelas redes sociais, fique sabendo. Nós teremos no módulo 1 uma aula de teoria geral do direito empresarial para você entender melhor o que é a sociedade simples, o que é a sociedade empresária. Mas, para os colegas que já têm essa noção, perceba, a Eireli, tudo que eu falei aqui para você, a Eireli, a ideia que você tem é de sociedade empresária. É de exemplo de loja de sapato. Mas e aí? Seria possível uma Eireli simples? Bom, meus amigos, a resposta que você deveria dar é que sim. Sim, mas esse sim eu entendo se você não der aquele sim impositivo e afirmativo. Por uma questão bastante simples.
O legislador não foi claro quanto a isso, mas eu preciso que você utilize o seu raciocínio jurídico para poder linkar os institutos. Eu acabei de ler para você e disse assim, aplica-se no que couber, de forma subsidiária, as regras da sociedade limitada à EIRELI. O 980A não abriu a boca para falar sobre simples empresário. Se eu aplico de forma subsidiária, na omissão, as regras da limitada, me parece bastante claro que eu posso ter uma EIRELI simples e uma EIRELI empresária, porque eu tenho uma sociedade limitada empresária e eu tenho uma sociedade simples limitada, que contrasta com aquela lógica da sociedade simples pura, ou simples. Então, ainda que a lei não seja clara o suficiente, é bastante coerente com a nossa lógica aqui, de que eu tenho uma EIRELI empresária e uma EIRELI simples. EIRELI é só o tipo societário que vai abraçar a natureza da atividade de qualquer forma, assim como a limitada faz. A limitada é só roupa para a natureza da atividade. Se você vende sapato ou oferece serviço dentário, essa é a sua atividade. A sociedade limitada é só um tipo societário, é só roupa que coloca para. Beleza? Bom, mas não existe uma delimitação legal bastante relevante. Bom, existe sim. A primeira é uma manifestação da própria Receita Federal. Então, a Receita Federal brasileira já deixou claro que é possível, em uma de suas normas internas, que é possível a EIRELI simples. E aí também digo especificamente sobre as normas de serviço da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, e limitado ao Estado de São Paulo, que nessas normas de serviço, no que tange ao registro civil de pessoa jurídica, o famoso RCPJ, lá existe uma previsão expressa de possibilidade de registro, registro de ato constitutivo de EIRELI simples. Tudo bem? Bom, ainda que não seja muito explorado, espero ter dado bons argumentos sobre a viabilidade da EIRELI simples. E eu queria ler, então, o parágrafo ficou faltando. Diz assim, parágrafo 5º. Poderá ser atribuída à EIRELI, constituída para a prestação de serviço de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. Meus amigos, o artigo me parece bastante autoexplicativo. Vamos pegar ele de novo? Ele diz assim, poderá ser atribuída à EIRELI, constituída para a prestação de serviço de qualquer natureza, a remuneração. Que remuneração? A decorrente de cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem. Ou seja, é possível para ela constituída para esse fim a remuneração decorrente de cessão de direito de imagem, de nome, de voz ou marca, de que seja detentor o titular da EIRELI. Tudo bem? Vinculado, então, à sua atividade profissional. Me parece esse parágrafo mais uma grande defesa da chamada EIRELI simples. Tudo bem? Porque um cantor pode se valer dessa pessoa jurídica para fazer justamente isso que a gente acabou de ler aqui. E, obviamente, a atividade do cantor, em regra, pelo menos, ao menos em tese, ela é uma atividade não empresária. É uma atividade intelectual artística, né? Na realidade, artística. Bom, meus amigos, nós nos aproximamos já aos 30 minutos da aula. Me resta basicamente 1 minuto. Eu queria agradecer você que ficou até aqui, que espero que você tenha gostado dessa primeira aula de EIRELI. Nós temos muito o que discutir ainda sobre societário. Estou muito feliz de ter a oportunidade de estar com você. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, nas redes sociais do curso. Eu estou à completa disposição de você e espero poder galgar esse caminho. Aos colegas que porventura tenham dificuldade na matéria, fiquem sabendo que, como você já pôde ver, que a matéria é altamente lógica. Faz parte da natureza do direito empresarial ser lógico. Então,
Eu agradeço a sua atenção, agradeço o seu cuidado e um forte abraço.